Tempo da luz, louvado seja o nome do Pai e ao, queridos e amados irmãos. Vou gravar esse vídeo antes do almoço e postar para os irmãos. Eu me afastei um pouco do corredor ali, né? Estou mais para cá, para dentro do barraco. O sol ali está quente. Vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês ali, ó. Aí e a zoada lá. O povo lá não parou de descarregar, ainda estão descarregando, mas diminuiu um pouco a zoada. Acho que o caminhão está terminando de encher, aí vai diminuindo a zoada. Então, vamos ao que interessa. Queridos e amados irmãos, aqueles que foram enganados, distorceram a volta do Messias Yahushua e escreveram na Bíblia que seu ídolo Jesus enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, ou seja, uma banda musical de anjos, os quais eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidades dos céus. Porém, o Espírito revela que isso nunca vai acontecer da forma como está escrito na Bíblia. Isso jamais vai acontecer daquele jeito que está lá, não. Não estou dizendo que o Messias um dia não pode aparecer nesse mundo, né? É isso que eu estou dizendo. Mas do jeito que está na Bíblia, o Espírito, o meu mensageiro, o que me passou essa mensagem, né? Já faz tempo, né? Ele também não está mais comigo, ele já foi embora. Mas na época que ele me passou, ele deixou claro que isso nunca vai acontecer. Mudei aqui um pouco a direção para poder clarear mais o meu rosto, né? Porque do lado de cá está muito escuro. Então eu vou virar aqui um pouco meio de diagonal. Então, o Jesus inventado pela igreja romana, que descerá do céu com alarido, com trombeta, com voz de arcanjo, e aqueles que morreram primeiro, adorando ele, mais de 300, 400 anos atrás, ouvirão a sua voz e encontrarão com ele nos ares, como está na carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, parece que é 4, versículo 16, 17, por ali assim. Aquilo é mentira. Opa, mas como assim? Se é mentira, então você, irmão Israel, está dizendo que o apóstolo Paulo está mentindo? O apóstolo Paulo nunca escreveu aquilo. O apóstolo Paulo nem sabe daquilo. Né? O Shaul, seu nome é Shaul, né? Então o Shaul, o Paulo, o Shaul, que é o hebreu, os judeus, que se converteu a Yahweh, ele não faz a menor ideia daquilo ali, que colocaram lá no nome dele. Ele nunca escreveu aquilo. O povo vai encontrar com Jesus. Ele não conheceu nenhum Jesus, para como é que ele vai encontrar com Jesus? Ele não conheceu nem Jesus. Ele não conheceu nenhum Jesus, não, pai. Shaul conheceu Yahushua, não é Jesus. Se vocês analisar o livro, a Bíblia é um livro tão sacana, tão mentiroso e mal feito, que está escrito nela em Atos dos Apóstolos, capítulo, se não me falha a memória, parece que é capítulo 28, 14, ou é 14, versículo 28, um negócio assim. Onde tem uma passagem lá do apóstolo Paulo, quando ele cai, né, e caindo, aquela passagem lá, que ele cai, né, no caminho de Damasco, e aí ele ouve uma voz dizendo, Paulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja bem, a voz falava na língua hebraica. Olha o quanto essa igreja católica é ridícula e burra.
Isso é uma prova que Paulo não escreveu isso. Porque Paulo era judeu. Na língua judaica não existe a letra J. Não existe. Não existia na época de Paulo e nem existe até hoje. A letra J no idioma hebraico não tem. Como é que ele ouviu a voz de algum Jesus? Se a voz falou na língua hebraica, é óbvio que não falou Jesus. Não diz eu sou Jesus, sendo que não tem essa letra. E Paulo, sendo hebreu, ele ia saber de quem é esse que está falando. Que nome é esse? Que Jesus é esse? Não tem Jesus, não tem essa letra no nosso idioma. Vocês estão entendendo? Então eles erraram. Quando eles falaram, a voz falou na língua hebraica, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ridículo. Tá? A mesma passagem está 2 vezes. Parece que em Atos capítulo 9 fala a passagem também. É uma repetição da convenção de Paulo. Parece que está em Atos capítulo 9 e em Atos, não sei se é Atos 28, 14 ou é 14, 28, negócio assim. Não lembro direito o capítulo. Mas no capítulo 9 também está a mesma passagem. Ou seja, a mesma passagem 2 vezes repetida. Qual é o objetivo de repetir a mesma coisa? No mesmo livro, 2 vezes em seguida. E lá no capítulo 9, não fala que a voz falou na língua hebraica. Já no outro capítulo, fala que a voz falou na língua hebraica. É uma prova que não é o mesmo escritor. Não foi a mesma pessoa. Porque não teria como a mesma pessoa errar tanto. E errar, repetir a mesma carta num próprio livro. Não tem como você repetir a mesma carta no próprio livro que você está escrevendo. Então não foi Paulo que escreveu. Está entendendo? Vocês não têm ideia. A igreja romana implantou muita mentira na Bíblia. Mas para que as mentiras fossem vendidas como verdade, ela usou o nome dos apóstolos. Imagine se ele colocasse uma mentira, eis aqui, Evangelho segundo o Papa. Ninguém ia querer comprar essa Bíblia. Um Evangelho segundo o Papa. Ninguém ia dar moral. Mas eles pegam uma mentira que eles criaram e colocaram Evangelho segundo Tomé. Eles vão ler. Evangelho segundo João. Eles vão ler. Mesmo sendo mentiras que eles inventaram dentro dos salões, dentro do Vaticano. Eles criaram outras cartas mentirosas, pegaram a carta que eles criou, chegaram no Evangelho do apóstolo, arrancaram a folha que o apóstolo falou e colocou a carta que eles inventaram na palavra do apóstolo. Aí ficou o Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João, segundo Marcos. Aí o povo compra, aí o povo vai ler e acreditar. Mas são palavras que a igreja inventou. Vocês estão entendendo? Invenção humana. Então, se do jeito que está lá não vai acontecer, então qual é a forma real? Vamos continuar. Porém, o Espírito revela que isso nunca vai acontecer, da forma como está escrito na Bíblia. Portanto, lembrem-se do que disse o Altíssimo e Yahweh. Lembrem-se do que disse Yahweh, não é do que disse Deus. Ok? Essa mensagem é para essa geração. Lembrem-se do que disse o Altíssimo e Yahweh para o patriarca Abraão, dizendo: você pode contar as estrelas do alto, ó Abraão? E ele disse: de modo nenhum, meu Yahweh. Então, escuta, ó Abraão, a minha palavra. Isso é antes do Abraão ser enganado pelo Jeová. Porque é lamentável, mas o Jeová conseguiu enganar o Abraão. Tanto é que a circuncisão do filho de Abraão não foi o Altíssimo quem pediu, foi um anjo de Jeová. A circuncisão, de circuncidar uma pessoa no 8º dia, foi o Jeová quem pediu, não foi Yahweh. Foi Lúcifer. Jeová é o mesmo Lúcifer.
toda aquela maldade que tem na Bíblia, do Deus da Bíblia, não é o nosso Criador. Ali não é o nosso verdadeiro Criador. Ali é o outro, o nosso irmão, né? Que não cumpre o que fala, porque ele é trapaceiro, né? Ele promete, mas não cumpre. Então aquele Deus ali que travava guerra, que fazia toda aquela maluquice lá, não era Yahweh, não era o nosso pai. Aquele lá é nosso irmão. E está sendo aí adorado como Deus Todo-Poderoso no mundo inteiro. Está entendendo? É ele o tempo todo. É Lúcifer, o Yahvé, como diz o Serafim, né? Javé, Yavé, Jeová, ele tem vários nomes. O Elohim, o Adonai, é ele. Ele tem muitos apelidos, mas é o mesmo personagem. Tá? Vou deixar bem claro. Ninguém adora ele como Satanás. E adora ele como Deus. Ele é adorado como Deus. É ele o tempo todo. Ele criou um título para ele se esconder. É como você... Vou dar um exemplo. Esse Trump lá, né? Eu nem sei se o nome dele é Trump mesmo, porque isso parece um apelido do que um nome, né? Então, digamos que o nome dele seja Trump mesmo, né? Não sei o que é Trump. Mas qual é o título dele? O título dele é presidente dos Estados Unidos. O título pelo qual ele se escondeu é presidente. É como o Papa. O que é o Papa? É um homem comum, um homem igual eu e você. Tá? Qual é o título maior dele? Papa. Ele é o papal, papado. Esse é o título dele. Ele é uma chamada de santidade por alguns idiotas. De santo ele não tem nada. É um homem comum igualmente eu e você. Sente as mesmas dores, apodrece os dentes, tem que arrancar, né? Sente doença, tem que morrer e termina morrendo. Fica idoso e morre. É um homem comum. Mas para os malucos lunáticos que tem ele como santidade, ele é uma divindade, né? O Papa. Então, ele tem um nome. Ele tem um nome dele, mas o título que ele se escondeu é Papa. Então, o Samael, Lúcifer, que é o Jeová, então eu vou falar claro para vocês entenderem. Então, o inimigo das nossas almas, ele criou um título na terra para ele se esconder através desse título. Qual é o título? Deus. Deus é um título que pertence a Lúcifer. Aí ele se escondeu com esse título. Aí ele recebe toda a glória do povo, que não faz a menor ideia de quando alguém levanta a mão, glórias a Deus, está dando glórias a Lúcifer. Aleluia, meu Deus, aleluia, meu Lúcifer. É um título que ele criou para ele ser louvado. É por isso que no livro dele fala de outros deuses. Por que é que no livro dele ele tem ciúme de outros deuses? Eu sou um Deus ciumento, ó povo de Israel. E não terás outros deuses perante mim. É para derrubar os seus altares, para quebrar, tocar fogo nas suas cidades, né? Não se prostrar perante esses deuses. Ele criou uma imitação daquilo que Yahweh havia falado. O Ser Supremo é que não quer esses deuses perante ele. Aí o Jeová, que é o mesmo maluco, é o mesmo inimigo, ele copiou. E como ele é o dono dessa terra, ele governa aqui com mão de ferro, não é com bondade, é com escravidão e morte e submissão. É assim que ele governa, o Deus da Bíblia. É com ameaça. Não é com tapinha nas costas e um abraço, não. É com ameaça. É nos ameaçando desde o livro de Gênesis. Ameaçou nos matar com o dilúvio. De lá para cá é uma ameaça atrás da outra. Esse é o Deus da Bíblia. Só que ele não é o nosso Criador. É o nosso inimigo. Então ele criou o título para ele ser adorado, camufladamente. Aí ele não precisa aparecer. Aí o outro personagem que nós chamamos de diabo, Satanás e não sei o quê, isso aí são sistema dos anjos dele. Vocês estão entendendo? Os anjos dele que nós chamamos de diabo, capeta, demônio, isso aí são seres que trabalham para Jeová, que é o Deus Todo-Poderoso. Aí o Jeová, houve um tempo que ele se revoltou contra esses anjos que já é dele mesmo, porque eles tomaram uma decisão também de ser adorado como o Jeová. Aí o Jeová se irritou, porque o Jeová ele quer ser adorado sozinho. Ele não quer que os anjos dele recebam a adoração.
Aí os anjos dele se rebelou contra ele e criou um sistema que nós conhecemos hoje como Satanás. Tá entendendo? Como o diabo, como não sei o quê. Inclusive que os próprios feiticeiros, os próprios macumbeiros sabem que tem uma entidade chamada Exu. Exu Lucifer. Exu Lucifer. Não está falando do chefão. Está falando de um demônio que está abaixo do chefão. Mas ele tem o mesmo nome do chefe dele. Ele é chamado de Lúcifer. Não é o principal, não é o chefe. É um demônio. Mas ele tem o mesmo nome que o chefe dele. Exu Lucifer. Então tem muitos seres aí que se rebelou contra o Jeová da Bíblia e montaram seus governos. Baal, Astarote, Asmodeu, Belial, Dagon. São seres que trabalham para o Jeová. Vocês estão entendendo? Trabalham para Lúcifer. Mas montaram seus reinos na terra e queriam ser adorados. Aí o Jeová, que é o mesmo Lúcifer, que é o Deus bíblico, ele não aceitou que eles fossem adorados como ele. Ele não queria que eles usurpassem o mesmo título. É por isso que os outros deuses carregam o mesmo título de Deus. Eles são deuses. A palavra Deus significa um Deus. A palavra deuses está falando de mais de um. Está falando de vários. Eles carregam o mesmo título. Então, quando você fala de um Deus, está falando de um Deus. Quando você fala de deuses, eles carregam o mesmo título. É apenas mais de um. Existem outros. Então, o Jeová não queria que os anjos dele fossem adorados com o mesmo título. Com o título de Deus. Por isso que eles criaram as suas religiões como deuses. Eles são chamados de Deus também em outras nações. Aí o Deus dos judeus, que é o Jeová, ele se irritou. Ele não queria que eles usurpassem o título dele. Por isso que, como ele travou uma guerra com os seus anjos, que é anjo dele mesmo, e houve um tempo que eles estavam perdendo, que essa guerra não estava dando em lugar nenhum. Porque estava morrendo muita gente, tanto de um lado como do outro. Aí ele resolveu parar com a guerra e se uniu com os emissários dele e fizeram um acordo. Tá? Por isso que a Bíblia fala de outros deuses. Só que do Messias para cá, que a igreja enganou os evangélicos chamando de Jesus, Yahushua, quando ele veio à terra, ele veio para denunciar tanto o reino de Jeová, o Deus bíblico, o Deus de Moisés, como também os outros deuses de outras nações. O Messias é alguém que veio ao mundo, abriu os olhos da raça humana para falar para a raça humana: esses deuses que vocês tanto adoram não merecem a adoração de vocês. Eles são seus irmãos. E vocês aí adorando eles, puxando o saco deles, são seres que o meu pai condenou desde o começo do mundo, desde a época de Adão e Eva. Esse Deus todo-poderoso aí do povo judeu, ele é condenado. E os anjos dele também. E por isso que mataram o Messias, porque ele estava dizendo isso. Estão entendendo? Ele estava denunciando todas as igrejas, todas as sinagogas. Então ele entrava em dia de sábado, não era para o povo adorar Jeová, era para afastar dele. Aí ele trouxe um outro evangelho, que não batia com a lei de Moisés. Por isso que aquele povo se irritava com ele. Você não é do nosso Deus, porque você não guarda o nosso sábado. Vocês estão entendendo? Só que os evangélicos, coitados, eles foram passados para trás. Porque quando a igreja católica criou a Bíblia, ela pegou o Deus de Moisés, que é o maligno, e colocou como pai de Jesus. Vocês estão entendendo? É irmão dele. É o segundo filho. O Messias é o primogênito. O Deus Jeová, o Deus bíblico, é o segundo filho. Tanto um como o outro são irmãos. E o pai dos dois é Yahweh. Por isso que o pai não está na Bíblia. O nome do pai não está na Bíblia. Porque a Bíblia é o livro do Jeová. Então é óbvio que o Jeová vai colocar o que no livro dele? O título dele.
Ele vai aceitar outro ser adorado, sendo que o livro é dele? Então, quando ele criou a primeira Torá, que ele colocou nas mãos do Moisés, quando ele enganou Moisés, quando eles criaram o bezerro de ouro, naquele tempo, o pai, Iau, ainda tentava instruir o povo, mas o povo violou as leis do pai. Aí o pai aborreceu e abandonou aquele povo na mão do Jeová. Aí o Jeová criou uma segunda Torá, segundo as tábuas da lei. E quando ele criou essa segunda Torá, então tanto a Torá segunda, que foi criada depois da primeira, e a Bíblia é uma cópia da segunda, não é da primeira. Então tanto um como o outro são livros que Lúcifer criou na Terra. Não tem nada de sagrado. O livro está repleto de tática de guerra, está repleto de assassinato e derramamento de sangue. Se esse livro ainda é sagrado na cabeça dos evangélicos, é porque eles não conseguem ver a realidade. Eles não conseguem. Então eles criaram um Deus na cabeça deles de um jeito e o Deus da Bíblia é de outro. É a mesma coisa como acontece com os eleitores do maluco Bolsonaro. Criaram uma ideologia de um Brasil que precisa ser resgatado, libertado. Eles criaram essa ideologia na cabeça deles, mas eles vivem uma vida de uma outra maneira. Só que na cabeça deles existe um outro tipo de Brasil. Não é o Brasil real que nós estamos vivendo. É um outro Brasil que está na cabeça deles. Eles vivem o Brasil real e esperando a fantasia do outro, que nunca vai acontecer. É um Brasil fantasioso. É a mesma coisa quando fizeram a Bíblia e colocaram que nós seremos ressuscitados na volta de Jesus. Isso é uma mentira. Isso nunca vai acontecer. Então, na cabeça dos evangélicos, eles estão aguardando a ressurreição e o arrebatamento. Isso está na cabeça deles. E a vida real que eles estão vivendo é que eles estão vivendo e morrendo. Vivendo e morrendo. Mas essa realidade de vida e morte, eles não aceitam. O que está na cabeça deles é a ressurreição. É o arrebatamento. É isso que está na cabeça deles. Aí eles veem os pastores deles, os mesmos pastores deles pregando sobre arrebatamento, que a igreja vai subir. E ano após ano, os mesmos pastores adoecem e morrem. E a igreja continua. O pastor já morreu. E adivinha, o pastor não foi arrebatado e nem ressuscitado. E ele viveu pregando isso na cabeça dele. E a vida real é outra. Estão entendendo? Isso nunca vai acontecer, meu irmão. São mentiras camufladas. Então, uma coisa que é uma mentira não se cumpre. Não se cumpre, não. Então, o Jesus bíblico, do jeito que ele foi feito, do jeito que ele está descrito na Bíblia, daquele jeito lá, ele nunca voltará. Porém, o Espírito revela que isso nunca vai acontecer, da forma como está escrito na Bíblia. Portanto, lembrem-se do que disse o Altíssimo Yahweh para o patriarca Abraão, dizendo: Você pode contar as estrelas do alto, ó Abraão? E ele disse: de modo nenhum, meu Yahweh. Então escuta, ó Abraão, a minha palavra, porque assim como você não pode contar as estrelas do alto, assim será o povo que você vai liderar nessa terra. Não é Jesus, senhor. É Abraão. O mesmo Abraão que já morreu há milhares de anos. Ele vai vir ao mundo outra vez e liderar a nação judaica. E todo o povo que pertence a Yahweh. Quem é o Abraão, o segundo Abraão que vai vir? Vamos continuar. Pois os seus descendentes serão numerosos como a areia do mar. Porém, meus queridos e amados irmãos, ouçam agora a verdade, para que ninguém se engane. O Espírito revela que esse reino é o mesmo reino do Messias Yahushua.
que vai liderar o povo do seu pai, aqui mesmo nessa terra. Ou seja, esse povo serão aqueles que serão preservados com vida para fazer o resgate de seus irmãos, que vão ter que morrer e descer à escuridão, porque não querem abandonar os seus deuses. Portanto, lembrem-se, meus queridos e amados irmãos, do que aconteceu na época de Noé. Todo aquele povo que duvidou do ser supremo foram retirados de seus corpos e lançados no umbral das trevas, ou seja, na terra da escuridão. E depois de um longo tempo, retornaram novamente, nascendo entre aqueles que foram preservados com vidas. Na época de Noé, ninguém foi arrebatado, ninguém foi ressuscitado, eles foram preservados com vida. E aqueles que morreram, que foram aprisionados, espíritos em prisão, descrito na carta de Pedro, é o mesmo povo que se encontra no mundo hoje. Eles foram liberados das trevas e passaram pelo corpo na terra, nascendo entre os familiares de Noé, que foram preservados com vida, não arrebatados e nem ressuscitados. É o que vai acontecer na nossa geração. Eu não sei se vou estar vivo para alcançar, mas é isso que vai acontecer. Não haverá arrebatamento e nem ressurreição. Haverá uma preservação de povo no mundo. Povos que não vão morrer de forma nenhuma. Pode ter guerra, pode ter terremoto, pode ter o que for. É um tipo de povo que não vai morrer. Eles vão superar tudo isso, vivo. E é esse povo que vai resgatar os adoradores de deuses que vão para a escuridão depois que morrem. Estão entendendo? Vão resgatar os seus irmãos que adoram esses deuses. Aí, nesse tempo, quando eles saírem das trevas, eles não vão conhecer mais nenhum desses deuses que eles conhecem agora. Eles vão conhecer apenas Yahweh. Então, resumindo, para vocês entenderem quem é o Abraão, é o Messias. É o mesmo Messias. O Abraão da Bíblia é o Messias. Só que ele vai vir um mundo outra vez, mas não com o nome de Abraão. É com outro nome, mas é o mesmo Abraão. A Igreja Católica sabia disso quando ela fez a Bíblia. Por isso que ela manipulou a história da Bíblia. Tem uma discussão dos judeus com o Messias dizendo: você não tem 50 anos e viste Abraão? Aí ele fala: antes que o Abraão fosse criado, eu já existo. O que é que ele quer dizer? Antes que o Abraão se chamava Abraão, ele já vivia lá em cima. Não era na terra. Tá? Então ele vai vir ao mundo uma outra vez, só que não é mais como Abraão, como ele veio no passado, que o pai prometeu a ele. A sua descendência será tão grande como as estrelas e como a areia do mar. Prometeu ao Abraão. Isso antes do Jeová passar a rasteira nele. Aí você pode até dizer: mas o Jeová não enganou Abraão? Enganou. Então a promessa do pai vai cumprir. E Yahweh não volta atrás. Diferente do Deus da Bíblia, que é maluco e perturbado. O Supremo não volta atrás. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Agora o Deus da Bíblia não cumpre não. O Deus da Bíblia é trapaceiro. Ele promete, mas não cumpre não. Então, mesmo depois que ele enganou o Abraão, e o Abraão morreu no engano dele, como ele enganou o Moisés, e o Moisés morreu no engano dele, mas aquilo que o Pai Supremo, nosso Criador Supremo, prometeu, ele cumpre. Tá? Então, o povo que vai ser preservado com vida na terra, que o Messias vai liderar para resgatar os outros dos outros deuses, é o mesmo Abraão. Só que ele vai vir ao mundo como Messias, mas com outro nome. Um nome que ninguém sabe, ninguém conhece. Não é Jesus. O nome que ele vai vir ao mundo não é Jesus. Ninguém sabe esse nome. Nenhum de nós sabe. Quando o Messias vinha à terra outra vez para liderar o povo do pai dele,
Ninguém sabe o nome dele. É um nome que só ele mesmo sabe. Tá entendendo? É por isso que é um engano esperar Jesus voltar, porque não vai voltar nenhum Jesus aqui. Aquele que vai vir aqui, ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe quem ele é. Somente ele sabe. Vocês estão entendendo a lógica? Nenhum Jesus vai vir a esse mundo, nunca mais. Jesus não. Não vai descer ninguém aqui com o nome de Jesus, nunca mais, em época nenhuma. A Igreja Católica enganou os crentes. É por isso que eles esperam a volta de Jesus. Mas aquele que vai vir a esse mundo, governar esse povo, ele vai vir com outro nome. E por isso que as pessoas que adoram Jesus vai chamar esse, que é o verdadeiro, de anticristo. Aí eles vão quebrar a cara. Porque ele não vai vir à Terra com o nome de Jesus. Ele é o verdadeiro, mas com outra assinatura. Vocês estão entendendo? Eu vou concluir o vídeo para não ficar chato e muito grande. Então, o Messias que vai liderar esse mundo, Yahushua, este é o nome que ele tinha no passado, não é que ele quer que ele vai voltar ao mundo com o mesmo nome. Vocês estão entendendo? Que vai liderar o povo de seu pai aqui mesmo nessa terra, ou seja, esse povo serão aqueles que serão preservados com vida. Não é alguém que vai ser ressuscitado depois da morte. Eles nem sequer vão morrer. E serão preservados com vida para fazer o resgate de seus irmãos, que vão ter que morrer e descer à escuridão, porque não querem abandonar os seus deuses. Portanto, lembrem-se, meus queridos e amados irmãos, do que aconteceu na época de Noé, que é o Noé. Todo aquele povo que duvidou do ser supremo, duvidou de Yahweh, não foi de Deus, porque Deus é o diabo, tá? Duvidou do ser supremo, foram retirados de seus corpos e lançados no umbral das trevas, ou seja, na terra da escuridão. Porque o inferno que os evangélicos conhecem é um outro mundo. É um outro mundo. O inferno é um outro planeta. Só que é um mundo criado nas trevas. É a terra das trevas. Quem quiser entender, entenda. É uma terra nas trevas. A terra das trevas, que ele chama de inferno. É uma outra terra. Tá? E o povo que adora esse Deus agora, vão para lá. Junto com ele. Tá? E todos os outros deuses de todas as outras congregações que espalhadas no mundo. Os adoradores de deuses e de Deus vão para a terra da escuridão. Enquanto o nosso Pai, o verdadeiro Pai, vai entregar esse mundo na mão do Filho dele. Não é o Pai que vai reinar aqui, esquece, Yahweh nunca vai vir aqui. Não. O Supremo não. Mas ele vai colocar esse mundo na mão do Filho dele. Aí ele vai tomar do Jeová, vocês estão entendendo? Por um tempo. O Jeová, ele é o dono. Vou deixar bem claro. O Jeová, o Deus da Bíblia, ele é o dono da terra. Dono. Dono original. Ele é o dono. Mas o Messias, que é o primogênito, vai vir ao mundo tirar o povo das mãos dele. Porque ele está enganando o povo desde a época de Adão e Eva. Então, quando ele foi enviado à terra outra vez, ele vai tomar o povo das mãos dele. Ele vai continuar sendo o dono da terra, porém ele não vai mais governar a terra. O governo dele, o Messias, vai tomar por um tempo. Não é para sempre. Não é para sempre. Tá? Então, para vocês entenderem, o Messias não vem a esse mundo para tomar o mundo, para ser dono do mundo. Não, não. O mundo é de Lúcifer. Ele é o dono desse mundo. Ele é o príncipe daqui. Ele vai continuar sendo o dono daqui. Agora, o governo dele, trapaceiro, enganador, astuto, ele vai perder. Então, a maneira dele governar enganando as pessoas, como Deus Todo-Poderoso, como glorificado e tudo mais, isso ele vai perder. Esse governo trapaceiro que ele implantou na terra, o Messias vai tomar dele. Não está tomando o mundo.
Está tomando apenas o governo. É como um presidente, ele não perde uma eleição para outro presidente, o mundo não é o mesmo, o país não é o mesmo, a nação não é a mesma, aí o presidente perdeu o controle do governo para outro presidente. Mas o país é o mesmo, a nação é a mesma. Ele não está tomando a nação, ele está apenas assumindo o governo do outro. Ele vai implantar as suas ideias. Estão entendendo? É isso que vai acontecer. Quando o Messias vier ao mundo governar por um tempo, não é para sempre, ele vai vir governar, ele vai tomar o governo do Deus da Bíblia. Mas o mundo é do Deus da Bíblia. Quem quiser entender, entende. Tá? O evangelho que eu prego não é um evangelho de mistério, nem de parábola, não. O evangelho que eu prego, ele é claro. Ele não deixa dúvida na cabeça de ninguém. Ele não vem tomar o mundo de Satanás. Ele vem tomar o controle, o governo. É só isso. O mundo vai continuar dele. É dele, porque o nosso pai deu para ele. É a herança dele, vocês estão entendendo? Do filho pródigo que abandonou a casa de seu pai e recebeu a terra como herança. É ele, é de Lúcifer. Esse mundo aqui é dele. Ele é o dono. Ele é o dono original. Doem quem doer, aceite quem aceitar. Engula, aceite se você quiser. Não vai mudar nada. Esse ser que você chama de diabo, Satanás, capeta, seja lá quem for, ele é o dono dessa terra. O dono original é dele. E só deu para nossa radiola. Não? Aí agora os pastores evangélicos que comem na mão dele, diz que vai vencer em nome de Jesus. Eu tenho pena desse povo. Meu irmão, eles moram no reino de Satanás. As igrejas que eles congregam foram construídas no mundo que o diabo governa. Como é que você vai vencer ele? Vencer de que jeito? Não tem como, meu irmão. É a mesma coisa. O Messias não vem ao mundo para vencer o diabo. Não, ele não vem aqui travar uma guerra com o diabo, é irmão dele. Ele não vem aqui travar uma guerra com o irmão dele. Não. Ele vem apenas tomar o governo. Quando ele chegar aqui, ele vai dizer: Lúcifer, agora acabou o teu reino, cai fora. Desce lá para baixo, para a terra das trevas, para a terra da escuridão. Você vai para as trevas, você vai continuar sendo reino, mas lá nas trevas. Porque o meu pai tomou o teu reinado. E me deu. Então eu vou assumir o controle. Aí ele vai mudar. Por isso que a Bíblia fala que haverá um só rebanho e um só pastor. Mas agora, só tem um rebanho? Só tem um pastor? Não. Tem milhões de pastores, tem milhares de rebanhos. Tem milhões de padres, milhões de bispos, milhões de pais de santo, milhões de igrejas e sinagogas no mundo inteiro. Templos budistas, templos de tudo que você imaginar. Porque agora é uma bagunça, não é um reino só. São milhares de reinos. É o Jeová, que é o Deus de Israel, ele reina entre os judeus e entre os evangélicos que não faz a menor ideia que eles estão do mesmo lado. E os anjos de Jeová controlam as outras nações. Eles são deuses de outras nações. Resumindo, todos eles são farinha do mesmo saco, do Deus de Israel. Estão entendendo? Porque é anjo dele. Quem é o Deus dos hindus? O Deus dos indianos? É um anjo de Jeová. Vocês estão entendendo? O povo tem que acordar para a realidade. É isso que eu estou explicando para vocês. Os outros deuses de outras nações são anjos do Deus de Moisés. E o nosso Pai não reina aqui. Está entendendo? Nosso Pai não reina aqui não. São os rebeldes que se rebelou contra ele e foram condenados a viver para sempre aqui. Agora o nosso Pai, pela sua grande bondade, não deixou eles nas trevas. Criou um mundo e deu para eles viver. Esse mundo aqui foi criado para nós viver aqui. Não é para ir para o céu, nada disso. Lago de fogo, como o diabo colocou na Bíblia dele. Ameaçando nós de ser queimado por toda a eternidade. Isso é mentira. Nenhum de nós vai ser queimado para sempre em lugar nenhum. Nenhum de nós. Tira esse medo da tua cabeça.
Você nunca será queimado em nenhuma lagoa de fogo, não. Como está escrito no Apocalipse lá, que lá é mentira. O teu Criador não te fez para te queimar. Acorda, meu irmão. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Ele não te criou para te queimar. Não, não mesmo. Agora, aqueles que desobedecem à palavra dele não conseguem sair daqui. Esse mundo é uma prisão. Agora, uma prisão ele criou. Isso é um fato. Ele criou uma prisão de segurança máxima. Existem seres que são presos para sempre aqui. Eles nunca vão sair dessa terra, jamais, jamais. Não importa se eles adoram Jesus, se eles adoram Alá, se eles adoram os Exus, os Orixá, eles são seres, eles são presos para sempre. Eles foram condenados a viver para sempre aqui, na prisão de segurança máxima. Tá? Não sai não. Não. Anjos, estou falando de anjos. Anjos que não saem daqui. Sai não. Nunca. Nunca vão sair daqui. Não estou falando nem de ser humano, estou falando de anjos. Anjos de Deus. Do Deus bíblico. Sai não. Deus também não sai. Sai não. Deus da Bíblia é preso. O Deus da Bíblia ele é preso aqui. Ele é preso nessa terra. Ele está preso numa tampa. Fechado. Nosso pai prendeu ele. Por que é que eu dou risada? Porque eu não sabia disso não, meu irmão. Hoje eu tenho certeza. O povo adora um Deus que é preso, que é condenado. Aí o povo acha que vão sair daqui para algum lugar. Como assim? Ele mesmo é preso. Até ele é um presidiário. Meu irmão, esse povo morava em outros mundos. E esse povo abandonou o pai para acreditar no Deus bíblico. É irmão delas. Aí o pai criou esse mundo e fechou todo mundo aqui. Sai não. Agora, é óbvio que tem exceção, né? Tem pessoas que ganhou o direito de voltar para casa. Uma coisa é você ter direito de voltar. Isso não quer dizer que você vai voltar. Você tem direito de voltar para casa. Você tem esse direito. Isso não quer dizer que você vai voltar não, meu irmão. Você viola a palavra do pai. Você vai voltar de que jeito? Violando a palavra dele. Transgredindo os mandamentos dele. Como é que você vai voltar? Você tem direito de voltar. Mas violando a palavra dele, você não volta. Ele não aceita não. E o Jeová fez isso a vida inteira. Ele violou tudo. Os 10 mandamentos não é de Jeová. Os 10 mandamentos é de Yahweh. Moisés cumpriu os 10 mandamentos? Moisés violou todos eles. O povo judeu cumpriu os 10 mandamentos? Não. Violou todos eles. Mas por que é que o Messias cumpriu? Porque ele não é do Deus de Moisés, meu irmão. O Messias não é filho do Deus de Moisés. O Messias é filho do pai. É o primogênito, que é irmão do Deus de Moisés. Por isso que ele cumpriu os mandamentos do pai dele. Ele veio ao mundo e cumpriu. E por quando ele estava cumprindo os mandamentos, os seguidores do Deus de Moisés se irritaram. Se irritaram com ele. Ele cumpriu de que jeito? Praticando mal, praticando perversidade. Ele cumpriu com amor, com carinho, abraçando todo mundo. Ele não provocava guerra, ele não provocava divisão. Ele queria uma união. Ele queria uma união. Esse é o verdadeiro pai. O amor do pai, que é puro, é o que o Messias representava. Ele queria uma união. É por isso que ele não condenava ninguém ao inferno. Ele não dizia que uma prostituta vai para o inferno, que um ladrão, um criminoso vai para o inferno. Ele não dizia que um gay vai para o inferno. Não, meu irmão. O Messias não pregava isso. Quem prega isso é os seguidores do Deus bíblico. Quem prega isso é os seguidores do Jeová, do Deus maluco da cabeça, do Deus que ameaça. É esse. É os pregadores desse Deus aí que nos ameaça. É que fala isso. Não é o nosso pai. Nosso pai quer a união, quer o amor. Ele não quer discórdia. Ele quer que você viva simples e natural, amando uns aos outros, sem briga. Esse é o pai. Não é condenando teu irmão ao inferno e você vai para o céu, não. Como esses malucos fazem até hoje, por mais de 1500 anos.
Por isso que eles não saem daqui nunca. Porque eles são perversos, eles são maldosos. Eles pagam de Deus, eles pagam de servos de Deus, mas eles são maus. Você vê claramente a maldade deles, eles não conseguem esconder. Não conseguem esconder, não. Eles vendem uma ideologia e vivem outra. Tá entendendo? Eles não têm amor, não, eles se iludam, não. Com esses evangélicos, não. Eles não têm amor, não. Na prática, não. O que eles demonstram é uma outra coisa. Eles demonstram que eles odeiam quem é gay. Você discorda do que eles pregam, eles odeiam. Você sai da igreja, passa um tempo sem ir, está desviado de Deus, não quer mais compromisso com Deus, você vai morrer, vai para o inferno. Não são pessoas gente boa, não se iluda, não. Então esse povo aí é os adoradores do Jeová. Por isso que o Messias, quando ele cumpriu a lei do Pai, que não é esse Deus maluco, os adoradores do Deus maluco se irritou. Porque ele estava unindo todo mundo. Ele estava unindo o feiticeiro, o ladrão, o bruxo, a prostituta. Ele não veio à terra criar confusão. Ele veio criar uma união. E os adoradores do Deus confuso não aceitou. Vocês estão entendendo? E os evangélicos de hoje, meu irmão, não conseguem compreender. Eles pregam a desunião. Eles pregam a desunião. E nem vê que estão pregando isso. Eles pregam discórdia. Eles pregam briga. Eles pregam prisão de fogo eterno. Eles pregam condenação do fogo eterno. Você não paga o dízimo, vai para o inferno. Você nasceu gay, desde o nascimento já está condenado ao inferno. Mesmo aceitando Jesus, vai para o inferno. Nasceu gay. Estão entendendo? Não tem nada a ver com o Messias. Vamos continuar. Então aqueles que duvidaram do Supremo foram lançados na escuridão. E depois de um longo tempo, retornaram novamente, nascendo entre aqueles que foram preservados com vida, não ressuscitados. Preservados com vida. Na época de Noé, que é o Noé. Agora vai acontecer a mesma coisa, para que as religiões dos deuses malignos, porque eles não são deuses bondosos, né? Dos deuses malignos que atuam nessa terra, enganando a raça humana através de seus bispos, cardeais, rabinos, padres, pastores, pais de santo, bruxos, satanistas, gurus e tantos outros espalhados pela terra, porque nenhum deles adoram o Supremo Criador, isto é, nenhum deles adora o Altíssimo Yahweh. Eles não adoram Yahweh. Eles não são ungidos de Yahweh. Eles são ungidos de Deus, de Moisés, do Lúcifer, o carrasco, o assassino, o Deus perverso. É daquele Deus que o Messias falava, que ele veio ao mundo denunciar aquele Deus, porque ele é assassino e homicida desde o começo. É daquele Deus que ele fala na carta de João, capítulo 10. Ele veio para matar, para roubar e destruir. O diabo ali é o Deus bíblico. Você sabia disso, crente? Como é que você vai saber? Se o verdadeiro evangelho foi distorcido, o diabo ali, descrito na carta de João, que veio matar, roubar e destruir, é o Deus de Moisés. E até hoje é o que ele faz. Quantas pessoas Netanyahu não matou? Mandou matar, matou e mandou matar. Mas não tem gente aqui no Brasil que está do lado de Netanyahu, que Netanyahu fez uma coisa certa, porque ele é ungido de Deus, do povo, porque ele faz parte do povo de Deus. Então,
O povo palestino, quem foi que criou eles? Eles fazem parte de quem? Quem é o criador dos palestinos? Não é o mesmo Deus bíblico? Para vocês entenderem a lógica. Então, as crianças palestinas não têm direito de salvação? Tem. Elas foram assassinadas ainda criança. Não tiveram nem o direito de crescer e nem de aceitar o Deus de Moisés como salvador delas. Elas morreram através de bombas, tanques de guerra, mísseis, balas de metralhadora, granadas, que Netanyahu mandou matar. Mais de 100 mil, entre mulheres e crianças, civis, não é soldado, não estou falando de soldado, e nem de terrorista do Hamas, falando de pessoas que não tinham nada a ver na situação. Fora os que morreram de fome depois da guerra. Fora os que morreram desnutridos, morreram de fome, que os jornais não falam, não filmam, não aparecem nos jornais. Tá? Então esses aí que morreram, que não tinham culpa de nada dessa guerra estúpida. E aí, você que é crente, você que é evangélico, você ora por eles? Não. Mas você pega a bandeira de Israel e sai nas ruas no Brasil e ora por Netanyahu. Você está dirigindo as tuas orações para um assassino, para um genocida? E o povo que morreu você joga para debaixo do tapete, o povo que ele matou? É a mesma coisa. O povo que o exército do Irã também matou do outro lado. Então, guerra, pessoal, guerra, você tem que colocar uma coisa na cabeça de vocês. Guerra não tem lado. É guerra. Guerra é guerra. Não tem lado. É matar e matar. Vencer ou vencer. É uma guerra. Não tem lado certo. Então, dirigir as suas orações para alguém que está matando, destruindo, derramando sangue, é uma estupidez. É uma burrice. Não se trata de lado A ou lado B. Você tem que ficar do lado da lógica, do raciocínio. Tem que estar do lado da vida. Esse é o sentido do evangelho do Messias. Por que é que o Messias não matava ninguém e nem mandava matar? E quando Pedro cortou a orelha do soldado romano, ele ainda disse para Pedro, guarda a tua espada na bainha? Não foi isso que eu te ensinei. Mas se fosse na época de Moisés, não apenas a orelha do soldado romano, mas o pescoço dele também tinha que ser degolado. Não é a mesma coisa, pessoal. Não é o mesmo evangelho. Então coloque-se na cabeça de vocês. Vocês que são enganados por esse Jesus bíblico que a Igreja Católica inventou na Terra. Esse Jesus bíblico aí, e é vendido no mundo como filho de Deus, e ao mesmo tempo o Deus que ele é filho, é o Deus de Moisés, o Deus assassino, que mata sem dó e nem piedade, até mesmo criança de peito. Eu afirmo a vocês, o Messias não é filho desse Deus, pessoal. Nunca foi. Eu também fui enganado, eu achava que era, não é não. É irmão dele. Tá? E quando ele voltar ao mundo, é para tomar o reino de Deus. Não é para tomar o mundo. É apenas o governo, o controle dele. O Messias vai tomar, vai assumir. Não é para sempre. Não. Não é para sempre. Aqui nessa terra, não. É por um tempo. Para ele poder resgatar o povo das mãos desse Deus maluco. Vocês estão entendendo? É por um tempo. É um longo tempo. Né? A Bíblia fala que é 1000 anos. É muito mais. Muito mais de 1000 anos. Tá? Muito mais. Mas ninguém sabe quanto tempo é. Mas é um longo tempo. Ele vai resgatar o povo das mãos desse Deus maluco. Para levar para o reino do pai dele. Aí nesse tempo que o verdadeiro Messias estiver na terra, não haverá esse monte de religião. Todas elas vão para as trevas. Os religiosos vão para a escuridão. Eles não adoram Yahweh. Eles não conhecem o Pai. Eles conhecem o Deus bíblico.
o próprio inimigo. Eles adoram o próprio inimigo. Isso vai acabar. Quando isso vai ser, eu não sei, mas vai acabar. O reino de Deus, no tempo do Messias, vai acabar. Aí as igrejas que nós vemos hoje, elas vão ser bombardeadas. Elas vão ser destruídas. Não vão ficar abertas. Elas vão cair. Porque o reino de Deus, para acabar, tem que acontecer isso. Para acabar nessa terra. Eu estou falando dessa terra. Ele vai continuar sendo Deus, mas na terra das trevas. Estão entendendo? Quem quiser entender, entenda. Ele vai continuar reinando, mas lá embaixo. É lamentável. Ele vai levar o povo com ele. Então, porque nenhum deles adora o Altíssimo Yahweh, porque eles estão adorando outras divindades, tais como Jesus, Jeová, Hashem, Alá, Buda, Exu, Orixá, Pombagira, Pretos Velhos, Maria Aparecida, Divino Pai Eterno, Santa Luzia, Baal, Beuzebu, Astarote, Belial, Valak, Shiva, Zeus, Ra, Anubis, Brahma, Dagon e tantos outros que não cabem nessa carta. Esta é a razão pela qual será destruído todas essas religiões, para que o nome do Supremo Yahweh seja instalado para sempre nessa terra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quem quiser compreender, que compreenda. Portanto, Yahweh ainda não é louvado na terra. Quem é louvado é esses deuses. Tá? Então o reino desses deuses vai acabar. Vai acabar de que jeito? Com a mesma guerra que ele vai provocar. Quem é que vai provocar uma guerra mundial? É Deus, é o Deus bíblico. É o Deus da Bíblia. Ele vai matar o povo dele. O mesmo povo que adora ele vai matar ele. Então, quando tu vê os evangélicos dizendo que Deus vai agir nesse mundo, que a mão de Deus vai pesar, é verdade. É verdade, meu irmão. Vai pesar mesmo. Ele vai ferrar com um povo que adora ele mesmo, vocês estão entendendo? Vocês acham que eu sabia disso? Não. É necessário acontecer isso. Mas por que isso vai acontecer? Porque ele tem que levar a maior parte com ele. Ele tem que levar a maior parte com ele. Porque quando o verdadeiro pai assumir o controle, aí ele vai se aperrear. Aí ele vai fazer de tudo para levar a maior parte com ele. O engano é tão bem feito que mesmo as pessoas morrendo, elas vão morrer dando glória para ele. É ele que vai matar elas. E elas vão dar glória para ele, mesmo na morte. Eu não sabia disso. Eu não sabia que ia desse jeito. Agora eu sei. É assim que vai ser. Elas vão dar glória, mesmo na agonia, mesmo na morte, mesmo derramando o último suspiro. A glória dessas pessoas vai ser para ele. Não é para o nosso Pai. É por isso que o povo escolhido do Messias não faz parte desse povo. É um outro tipo de povo. Vocês estão entendendo? Que a Bíblia fala que é 144 mil. Por que é que lá na Bíblia fala que aqueles lá têm o nome do Pai na sua testa? Não é o nome de Deus. É um sinal. Por que é que aquele povo lá que é escolhido tem o nome do Pai na testa? Não é o nome de Deus, não. O nome do Pai que está na testa daquele povo não é o nome de Jeová e nem o nome de Jesus. É esse aqui, ó. Por incrível que pareça, é esse aqui que está na minha camisa. Bem na nossa cara. Na nossa geração. Eu nunca escondi, estou anunciando. Esse é o nome. Ó. Esse é o nome. Esse é o nome do Pai. Que está na testa dos eleitos. Não é um nome físico como se fosse uma tatuagem que você vai ver fisicamente. Não. É espiritual.
É uma marca espiritual. Este é o nome. Por causa de quê? Porque eles adoram o Pai. Não é Jeová. Não é Jesus. Não, eles estão puxando o saco do Messias. Esse povo é um povo que sabe que o Messias não vai salvar eles. É o Pai quem salva. É por isso que eles foram marcados pelo Pai. Porque é o Pai quem salva eles, não é o Messias. O Messias não vem ao mundo salvar ninguém. O Messias vem governar. Governar, não salvar. Agora o Messias mentiroso, que foi criado depois, o Jesus bíblico, ele aí vem resgatar, ele vem ressuscitar, ele vem arrebatar. Isso aí é o mentiroso. E isso nunca vai acontecer em época nenhuma, de nenhuma geração. Ele nunca vai ressuscitar ninguém e nem arrebatar ninguém. Mas é ele que está no lugar do verdadeiro. Aí o povo que adora ele morre esperando a ressurreição e não acontece. Morre todo mundo. Aí o povo que adora ele, esse da agora, o mentiroso, morre esperando a igreja subir e ser arrebatada. Morre todo mundo, pastor, presbítero, irmã de ciclo de oração, obreiros, até aqueles que nem obreiro é, até aqueles que estão visitando por visitar, por curiosidade. Morre esperando o arrebatamento, todos eles. E ninguém é arrebatado. Por causa de quê? Porque é uma mentira, meu irmão. Isso nunca vai se cumprir. O apóstolo Paulo nunca falou isso. Tá na carta dele? Tá, mas não foi ele que escreveu aquilo. Ele não escreveu aquilo, não. É por isso que nunca aconteceu. Nem mesmo na época de Paulo. Quando ele afirma lá na carta, a mentira é tão bem feita, é uma mentira tão ridícula, que mesmo na carta de Paulo dizendo, a nós, Paulo incluiu ele. Nós quem? Pro povo daquela época. Ele está incluindo o povo da sua época. Por isso que ele escreveu, nós, o próprio Paulo está falando dele mesmo, nós que ficarmos vivos. Ele está falando para um povo que estava vivo naquela época. Ele está falando, se nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o nosso Senhor nos ares. Ele está falando para aquela geração daquela época. E adivinha, pouco tempo depois, o mesmo Paulo foi decapitado pelo imperador de Roma. Cortaram a cabeça do cara. Ele morreu decapitado. Está em livro de história. Paulo não foi arrebatado. Paulo foi assassinado. E o povo que ele falou na época, que ele incluiu, nós que estamos vivos, nenhum deles foram arrebatados, todos eles morreram. Então é uma prova real que o arrebatamento é uma farsa. Porque o próprio Paulo morreu. Não houve arrebatamento na época dele. Aí vocês acham que hoje em dia vai... Acha que essa geração da agora vai ser arrebatada? Não, meu irmão. É uma mentira desde aquele tempo. Era uma mentira, sempre foi. Uma mentira que nunca se cumpriu e nunca se cumprirá. Doa em quem doer. Foi isso que o anjo me disse, tá? E é isso que eu anuncio. Agora, você acredita se você quiser. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu não.